Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo. Gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo mais um daqueles temas de relacionamento amoroso, tá? Para que a gente possa fazer uma análise das conexões de alma. Então, se você está vivendo uma conexão de alma, eu chamo de conexão de alma aquilo que vocês chamam de alma gêmea, chama gêmeas, relacionamento kármico, eu chamo de conexões de alma, tá bom? Para que a gente possa englobar todos os casos, já que aqui é uma leitura coletiva, tá bom? Então é isso. Hoje nós vamos estar fazendo uma leitura para saber como está a cabeça e o coração do ser de luz. Mas essa análise que nós vamos fazer da cabeça e do coração nós vamos estar trazendo as sombras que estão sendo projetadas na relação de vocês nesse momento, tá bom? Então, para quem gosta aí de leitura que fala das curas da criança interior, de cura ancestral, né, de cura de vidas passadas, processos de despertar espiritual, né, processos aí de etapas entre almas gêmeas e chamas gêmeas, essa leitura é para você. Fica aqui comigo, porque eu tenho certeza que você vai receber uma orientação que vai ser muito importante aí para a sua jornada, tá bom? Para isso, nós trazemos duas opções. Nós temos aqui o cristal rosa para o grupo 1 e o cristal vermelho para o grupo 2, ok? Então, vai ser bastante profunda, a gente vai trazer mesmo as sombras. Por que a gente está fazendo esse trabalho aqui no canal? Porque a gente precisa de orientação, né? A gente precisa de entender, né? Por que eu já estou vivendo essa conexão há tanto tempo e não consigo encontrar aqui um desfecho, né? Nem a união em si, que é o que nós buscamos, e ao mesmo tempo também não conseguimos nos desapegar, né? Deixar ir. Né? Tem muitas pessoas me mandando mensagem nesse momento pedindo ajuda para aprender a desapegar. No decorrer da leitura, eu vou estar aqui orientando vocês para como vocês devem fazer isso, tá bom? Como vocês deixar ir, independente, pessoal, do que vai ser no futuro, independente se vocês vão ficar juntos no futuro, ou a grande questão de quem está vivendo uma conexão de alma é saber que se sente culpado por de repente ter que desapegar, por ter que deixar ir, né? Mas a gente está aqui justamente para limpar esse tipo de sentimentos negativos, né? Emoções negativas, qualquer emoção negativa que existe na conexão, qualquer tipo de energia que gera apego, posse, ciúme, controle, culpa, medo, vergonha, tudo isso tem que ser limpo da dinâmica, tá bom? Então a gente começa limpando no nosso campo energético, certinho? Então é isso, respirem profundamente, façam sua escolha, que aqui a gente já vai começar a leitura, tá? Lembrando que todas as conexões são para crescimento e expansão da consciência, né? Vamos ver aqui, crescimento pessoal, crescimento espiritual, expansão da consciência. Para isso que nós nos relacionamos, por isso que nós estamos vivendo relacionamentos com outras pessoas, tá? Para o nosso crescimento, nosso e do outro, não vamos esquecer disso. Né? Porque tem gente que fica em posição de sacrifício na relação. Ok, você cresce, você evolui, mas você fica aprisionado, né? E ao mesmo tempo, muitas vezes o fato de você conseguir desapegar do outro faz com que o outro cresça e evolua. Vocês têm que começar a perceber que o que vocês fazem na relação, a forma que vocês se comportam, a forma que vocês se posicionam, está ligado também ao crescimento do outro. Será que estar numa relação fazendo tudo que o outro quer em posição de sacrifício vai fazer esse outro crescer e evoluir? Ou vocês vão ter que dar um basta e se afastar para que essa pessoa possa crescer e evoluir sozinha? É uma boa pergunta. Vamos lá, grupo 1, para quem escolheu cristal rosa, grupo 1, mentaliza aí o seu ser de luz, tá? Então vamos tirar aqui as energias. Vamos ver como é que está aqui a cabeça, como está o coração desse ser de luz, como está a sua psique nesse momento, seu psicológico, né, seu emocional, tá? E vamos ver a nível de comportamento também, se pretende ter atitudes ou não. Vamos ver aqui. Cortar mais uma vez, ok? Arcanos maiores são as energias do etérico, do plano espiritual. Vamos trazer essas energias para a gente entender, e do inconsciente. Vamos ver. Pegando aqui, primeira carta do consulente, vamos ver aqui a energia do ser de luz do consulente do cristal rosa. Tarô mostra para nós qual a primeira energia aqui dessa pessoa.
A carta da força. Ok. Nossa, a carta caiu no chão. Só um minuto que eu já vou pegar. E é a carta do dependurado, né? A carta do dependurado que foi ao chão, né? Isso tem um significado, tá, gente? Essa pessoa tá estagnada, mas alguma coisa vai acontecer aqui que ela vai fazer com que ela saia dessa estagnação, tá? Vamos ver aqui, então, como está as energias do ser de luz do cristal rosa. Ok? Roda da fortuna. Não tô falando que vai acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa, alguma mudança aqui, porque a roda da fortuna ela vem, pega a pessoa e joga ela para uma nova situação, né? Fala de muita instabilidade, de muitas inconstâncias, mas aqui nessa posição eu sinto que a roda da fortuna veio trazendo mudanças, porque essa pessoa é uma pessoa que tem uma tendência a ser muito teimoso, muito teimosa, estagnada, né? Gente, eu vou falar vocês adaptam o gênero aí, tá? Porque nem toda hora eu consigo falar ele, ela, porque é muito confuso pra gente ficar falando. Tem gente que reclama aí que eu não falei que era ela, falei só que era ele, mas é porque pra mim, né, eu tô fazendo a leitura, então eu esqueço, tá? Então vocês adaptem aí, porque tem gente que só cobra do tarólogo que a gente tem que lembrar de tudo na hora da leitura. O mais importante é a mensagem, a adaptação vocês que fazem, tá bom? Então, o que que eu sinto? Essa pessoa é uma pessoa teimosa, uma pessoa que, de certa forma, insiste muito em estar ali, está muito resistente à mudança, à transformação. Então, a roda da fortuna vem aqui dizendo: olha, é hora de você sair, né? É hora de você dar um salto aqui na sua vida, sair dessa zona de conforto e mudar algumas questões. Bom, deixa eu respirar fundo aqui, pessoal, para eu canalizar a leitura dos arcanos maiores. Ok, respirando profundamente, tá? Então, o que que eu sinto aqui já pela energia? O relacionamento entre você e esse ser de luz, consulente, é um relacionamento, sim, que vem trazer para vocês grandes lições e grandes aprendizados. Não é uma conexão casual, tá? Então, nós temos aqui, pela combinação das cartas, né, pela energia, que é um vínculo que existe, um vínculo. Vocês estão aqui vivendo um vínculo kármico, um vínculo de aprendizados kármicos, onde o amor aqui não é simplesmente afeto, mas aqui o relacionamento de vocês, o sentimento de vocês estão sendo usados para lapidação das energias e da personalidade de vocês. Então aqui está sendo lapidado e essa lapidação provém de uma remoção de crenças, padrões que vocês têm relacionados à forma que vocês veem o amor, os relacionamentos, né? Onde há aqui um reflexo, uma projeção das sombras. Essa pessoa projeta as suas sombras e você projeta as sombras dessa pessoa para ela, né? Porque através dessa projeção, né, através da revelação das sombras, é onde vocês vão estar acessando aqui a esses padrões, essas feridas emocionais e até mesmo aqui uma cura ancestral profunda, sobretudo sobre questões de controle emocional, sacrifícios, né? Ou seja, controle emocional é os padrões que nós carregamos dentro das relações relacionadas a padrões de controle, posse, né? Toda essa ideia de estar dentro da relação, a forma que nós a forma que nós temos de estar dentro das relações baseada em crenças de controle, através de controle, sacrifício e esperança projetada no outro. Quando a gente fala aqui de esperança projetada no outro, é quando vocês ficam nesse posicionamento que vocês ficam esperando a transformação do outro. Vocês ficam esperando a transformação, vocês ficam esperando o outro se retratar com vocês, né? Ou seja, eu estou aqui à espera que esse outro se transforme, que esse outro tome consciência e que o outro venha se retratar comigo, para muitos aqui. Então, isso é uma esperança projetada no outro. Vocês estão à espera de algo, né? Só que vocês precisam parar de estar nessa posição de sacrifício e de espera para que vocês possam focar 100% em vocês nesse momento, no processo de cura e individuação de vocês,
Processo de cura e individuação é justamente a limpeza de crenças e padrões que nós temos que fazer em nós. E essa pessoa diz para você quais são essas crenças, quais são esses padrões que você precisa limpar dentro das relações. Essa pessoa está mostrando para você através dessa experiência, tá bom? Através dessa dinâmica relacional que vocês estão vivendo. Então, o primeiro recado aqui da espiritualidade para você é que você deve parar de estar dentro desta relação em relação a outra pessoa em posição de sacrifício, se posicione, tome uma decisão, se posicione, tome uma decisão, saia da posição de espera, saia dessas falsas projeções de esperar que o outro vai fazer alguma coisa, o outro não, olha, está no dependurado, não vai fazer nada. É você que precisa olhar para si próprio nesse momento e transformar esses padrões em você. Porque é só a partir do momento que você fizer isso, de você focar em você, focar nas suas curas, focar na limpeza dos seus padrões, na forma que você se relaciona, é que você vai conseguir alterar essa dinâmica entre você e essa pessoa. Toda vez que nós temos problemas de relacionamento, conflitos com a outra pessoa, gente, a gente não tem que ficar olhando para o outro, olhando para. Ah, a culpa é do outro, o defeito é do outro, né? A gente fica só focada no outro, porque é o outro que é culpado de nós não estarmos juntos. Enquanto a gente está nessa visão, a gente não está olhando para si próprio, a gente não está se olhando para dentro, né? Não está fazendo aquilo, nós não estamos fazendo o nosso mergulho na nossa sombra para saber onde nós estamos contribuindo para isso. Porque se o outro que nós atraímos por frequência, por vibração, por sincronicidades, ok? Nós não atraímos as pessoas à toa para a nossa energia. Então, se o outro que você atraiu está demonstrando toda essa resistência, toda essa energia parada, estagnada, a pessoa que não se mexe, a pessoa que não se decide, a pessoa que não quer mudar, que não quer se transformar. Então, eu preciso trazer essa energia, porque aqui é uma projeção do seu inconsciente. Ou seja, aí você vai ter que fazer a sua autoanálise, a sua autoobservação. Por isso que o processo de autoconhecimento e de cura de padrões é importante. Por isso que você tem que focar em você, porque você só vai conseguir aí para as pessoas que perguntam, como eu faço para desapegar do ser de luz? Focando 100% em você, focando nas suas curas, deixando o outro seguir o caminho dele, porque ele está no processo de cura dele e você está no seu processo. Então, você tem controle sobre a mudança e a transformação do outro? Não, não tem. Você tem controle de si própria somente. Então, nesse momento, a espiritualidade está mostrando para você, olha, você tem que olhar para você, tem que olhar para os seus padrões, porque o outro é um reflexo. Se o outro é um reflexo seu, se o outro é um espelho das suas sombras, então, quando você olha para esse outro, você vê todos esses defeitos, digamos assim, entre aspas, no outro, que faz você culpá-lo por não estarem juntos, então é porque você precisa parar de olhar para o outro e olhar para dentro de você e perceber onde dentro de você, né, está as chaves aí, a raiz de você estar atraindo ainda a pessoa nessa energia. Então, a mudança e a transformação do divino feminino e do divino masculino, só acontece essa mudança na dinâmica da relação quando, principalmente, o divino feminino toma consciência de que o outro, se você está atraindo o outro todo quebrado, todo arrebentado, se você está atraindo o outro, né, cheio de conflitos, né, cheio de defeitinhos, digamos assim, cheio de coisas que ainda não é o ideal daquilo que você quer numa relação, então é sinal que você está ainda nessa vibração. Então, o que você tem que mudar? A sua vibração. Você tem que deixar o outro, soltar o outro e focar 100% em você para trabalhar nas suas crenças, na sua vibração, na sua frequência, porque é a sua frequência que está atraindo essa pessoa. E se essa pessoa está aqui nessa situação, então é sinal que você precisa trabalhar internamente em você, tá? Ok? A carta da força fala aqui de uma projeção do masculino, né? Então, essa pessoa, aqui a energia masculina dessa pessoa que você mentalizou, é uma pessoa que ainda acha que o amor tem que ser vivido através dessa energia de controle, né? Então, essa pessoa acredita que amar é sustentar, conter, curar, aguentar. Pode ser uma pessoa que está projetando em você, eu sinto aqui muito forte, é uma pessoa que está projetando em você, que se você amá-lo verdadeiramente, ou se você amá-la verdadeiramente, né? Então, é você que tem que ficar aqui, você tem que ser o esteio, né? Você tem que ser a coluna, porque o amor suporta tudo, porque o amor é que sustenta todas as coisas, é o amor que tem que
que se colocar em sacrifício para poder aguentar. Não, é a crença dessa pessoa. E se essa pessoa tem essa crença que amor é sacrifício, que você por acaso teria que se sacrificar em prol dessa pessoa, então você também tem essa crença em você. Amor não é sacrifício. Relacionamento não é sacrifício. Relacionamento são duas pessoas que vão estar juntas, construindo algo juntos. É uma construção. É um caminhar lado a lado. Não é um carregando o outro, não é um arrastando o outro, não é um levando o outro nas costas. Não tem nada a ver com isso. E provavelmente essa pessoa ainda tem esse tipo de crença de que se você. Ah, a pessoa me ama, então a pessoa tem que suportar tudo. Não, não. Não é para suportar tudo. E se você está aqui me ouvindo e está vivendo uma conexão de alma com essa pessoa, e se você acha que porque você ama essa pessoa você tem que suportar tudo, isso é uma crença equivocada. Você tem que parar com isso. O amor ele tem que ser incondicional. E não se transformar em forma de sacrifício, de você estar aqui. Mas porque aí é muito cômodo para a pessoa que uma pessoa que é dada ao, digamos aqui, eu sinto uma energia muito forte do seu ser de luz, que ele tem uma pessoa que está muito acomodada na sua própria zona de conforto. Então, é muito interessante para alguém que não quer transformação, alguém que não quer se conectar com as próprias emoções, não quer se conectar com o seu despertar, com a sua transformação pessoal, com o seu crescimento, alguém que não quer crescer, não quer evoluir. É muito cômodo para alguém que está numa zona de conforto, que não quer crescer, não quer evoluir, quer que só o outro se adapte a ele. Então, presta atenção vocês aqui, porque é essa energia que essa pessoa emana para você. E se essa pessoa está emanando, projetando para você essa energia de sacrifício dos relacionamentos, é porque você acredita nisso. Então eu pergunto para você hoje, a partir de hoje, o que que você decide para sua vida? Você prefere continuar aqui esperando, se colocando em sacrifício e em espera aqui nessa relação? Porque você acha que se você for forte, muito forte, paciente, amorosa, se você for muito consciente, muito espiritualizada o suficiente, né, o outro vai se transformar? Ou você vai ficar aqui numa relação, contribuindo para que esse outro continue na sua zona de conforto? Gina, você não falou que a leitura é para saber como está a cabeça dele? Eu estou lendo. Vocês que colocam aí nos comentários que dizem, mas você não está falando da pessoa. Eu estou falando da pessoa. Estou falando que essa pessoa tá, a experiência que ela está projetando para você nesse momento. Então, eu estou falando do outro sim, mas também estou falando de você, porque é uma dinâmica de projeções. É projeções do inconsciente. Então, eu falo como a outra pessoa está, e aí você vai trazer isso para a sua experiência também de como você está nessa relação. É uma pessoa resistente? É uma pessoa teimosa? Né? Que não quer mudar, que não quer se transformar, que quer se manter como está? É uma pessoa estagnada, parada? É uma pessoa dada a ficar na zona de conforto? A não querer se movimentar para mudança e transformação? Então, agora você traz para a sua experiência, onde você também está resistindo à sua própria experiência, onde você está resistindo ao seu próprio despertar espiritual, onde você está resistente a se conectar com as suas próprias emoções, com a sua intuição, com a sua espiritualidade, quanto tempo do seu dia você passa focado nessa pessoa e quanto tempo do seu dia você passa focado em você mesma, né, fazendo o seu trabalho de despertar espiritual, de desenvolvimento espiritual. É para isso que você tem que olhar. Onde você está colocando a sua energia nesse momento? Eu falo, as minhas leituras é para trazer realidade para vocês, não é para trazer ilusão. Porque a maioria das pessoas fazem leitura como se fosse novela que termina no final feliz. Só que aqui eu trago a realidade para vocês, porque não adianta a gente ficar só esperando que a espiritualidade faça parte dela, que o universo faça parte dele, né? Que a pessoa se transforme por um milagre, por uma mágica, e aí volta para sua vida para que vocês sejam felizes para sempre. Então, essa pessoa está demonstrando para você, nesse momento, está projetando em você as crenças que você tem no seu inconsciente. Então, você deve aproveitar esse reflexo para poder fazer as mudanças que você precisa fazer internamente. Então, essa pessoa tem uma linha de querer que a relação. Primeiro, que essa pessoa quer ter o domínio da relação de vocês. A cabeça dessa pessoa é muito focada no controle. E acha que precisa que. É quase que aquela pessoa que quer domar o outro, né? Quer ter controle sobre o outro. Isso é uma crença que essa pessoa carrega de controle, né?
Você se coloca aqui em posição de sacrifício querendo salvar o outro. É uma idealização. Um querendo controlar e o outro querendo salvar. Então, a energia não tá fluida, não tá fácil aqui. Né? Então, o controle emocional, disfarçado de amor, alguém que está querendo estar numa relação controlando. Né? Então, o que é o controle? É uma crença. Essa pessoa tem uma crença dentro das relações de achar que ela tem que estar no controle da relação e o outro tem que estar em posição de sacrifício, ou seja, à mercê dele ou dela, não sei, adaptem aí, ok? Depois não fica mandando mensagem falando que eu não falei dos dois gêneros, tá bom? Então, então nós temos aqui um controle disfarçado de amor. É disso que a gente está falando. Então, como que você vai ter uma relação, como você, consulente do Cristal Rosa, vai viver uma relação boa, saudável, genuína com alguém que ainda carrega esse tipo de crença? De que amar é controlar o outro. Por que essa pessoa quer controlar? Porque quer que a relação caminhe da forma dele, da forma dela. Né? Que caminhe do jeito da pessoa. Não quer saber se você está confortável ou não aqui na situação. Só que aí você, com essa crença de que você tem que se sacrificar pelo outro, aí sim, quando você se posiciona em posição de sacrifício, aí o outro te domina. O outro faz o que bem entende de você. E aí depois você fica reclamando, fica sofrendo, porque essa pessoa faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E aí você só fica dentro da relação sofrendo, chorando, em dor, em angústia e sofrimento. Por quê? Porque você tá se colocando na relação dessa forma. Aqui você tem que aprender a se posicionar. Você tem que aprender a se posicionar com essa pessoa. Nossa, mas eu amo tanto. Você ama tanto, mas não ama a si própria? Porque amor, eu falei, só existe uma forma de você experienciar o amor, que é de uma forma incondicional. Então, se o amor é incondicional, você vai amar essa pessoa, estando com ela ou não estando com ela. Ah, Gina, mas eu tô sofrendo. Então, aí que você tem que trabalhar essa forma que você tem de gostar das pessoas. Se existe dor e sofrimento, então é porque você tem um padrão ainda de se relacionar através do apego. Então, é aí que você tem que curar. Porque o amor, ele é independente da presença física, é independente de você estar junto, você estar separado. Entendeu? Então, se existe dor e sofrimento, você tem que curar as suas feridas emocionais. Curar, né? E aí você tem que cavar aqui, descobrir qual é a raiz, qual é a crença, qual é a ferida emocional, qual é a ferida da criança interior que faz você ficar presa nessa relação em posição de sacrifício. Porque o certo aqui é você se posicionar e falar, meu filho, tá bom, você quer uma relação só do seu jeito, então fica se relacionando com você mesmo, não comigo. Eu amo muito, a amo muito, mas eu tenho a minha vida, eu tenho a minha própria jornada para seguir. Eu não tô aqui para ficar à mercê, vivendo à mercê do outro. É isso que está acontecendo aqui nessa relação de vocês. Tá? E a carta da força fala de ego. Então, essa pessoa quer ter domínio, quer ter controle da relação, quer que a relação caminhe da forma dela por conta do ego. Essa pessoa ainda vive no ego. E aí eu pergunto você também ainda está vivendo através do ego nessa posição de sacrifício? Entendeu? Então, se você está sacrificando, achando que você é o super-homem ou a Mulher Maravilha que o amor suporta tudo, isso é uma crença. Você vai ficar em dor e sofrimento para a vida toda. Por que você pode ficar em dor e sofrimento para a vida toda? Porque essa pessoa pode nunca mudar. Por isso que você encontra pessoas aí que estão há 30 anos, vivendo 30 anos dentro de uma relação com uma pessoa e estão há 30 anos esperando a pessoa se transformar e não se transforma. Então, a vida está mostrando para você vai se transformar? Porque aqui não é o outro que tem que se transformar, aqui é você. É você que tem que sair dessa posição de sacrifício e se colocar dentro dessa relação de forma onde você sabe o que você quer, você se posiciona e você diz não, porque aqui você não está aqui para aceitar tudo. Tá entendendo? Então, nós temos aqui um masculino com o ego inflado, né? Querendo ser o dono da P toda, né? Querendo dominar e ser tudo do jeito. E nós temos aqui um feminino em posição de sacrifício. O masculino é o ânimos, né? Que o Jung falava. E aqui é a ânima que está em posição de sacrifício.
né? E aqui você está se colocando à mercê dessa pessoa dentro da relação e você ainda fica ainda reclamando, se vitimizando. Ah, porque essa pessoa não se mexe, ah, porque essa pessoa não faz nada. E, ok, se a pessoa não se mexe, se a pessoa não faz nada, mas você vai fazer o que com isso? Eu sofro, eu fico aqui sofrendo, me sacrificando, e o outro não vai fazer nada. O outro não vai se transformar, ele não vai fazer nada. A não ser que você vire as costas, desapegue e faça algo por si mesmo. Porque essa pessoa vê em vocês, tem uma percepção, ela projeta em vocês aqui uma visão de que vocês têm que salvar essa pessoa, que vocês que têm que ficar em sacrifício em relação a essa pessoa. Deixa eu escancarar aqui. Essa pessoa pensa o seguinte, gente. Essa pessoa, esse indivíduo aí que você mentalizou, ele está se colocando numa situação de vitimização, porque o dependurado é isso. Né, vitimização e paralisação. Ou seja, eu estou aqui numa situação e eu não consigo mudar a minha própria vida. É isso que essa pessoa pensa. Que ela está numa situação muito complicada, muito difícil, ela não consegue mudar. Mas é uma crença dela. Se ela quiser, ela muda. Tá entendendo? Aí vem em vocês aquela grande mãe. A pessoa, quem é a mãe? A mãe que cura, que nutre, que dá atenção, carinho, conforto, né? A pessoa fica esperando tudo isso de vocês. Que vocês sejam a curadora também, né? Sejam a terapeuta, a psicóloga. Tudo isso a pessoa fica esperando de vocês. Vocês sejam a pessoa, né, que aguenta e suporta tudo. A fonte de sentido e a fonte de redenção aqui. Então, é isso que essa pessoa está esperando para vocês. E eu pergunto para vocês, vocês estão felizes nessa posição? Em estar aqui à espera dessa pessoa? Estar aqui à mercê dessa pessoa? Nessa passividade, nessa espera, né? Muitos aqui nesse posicionamento disfarçado de espiritualidade, porque a gente acha, não, a gente que está, né, principalmente as pessoas aí ligadas à espiritualidade, acha que porque nós somos espiritualizados, aí é que a gente tem que estar em sacrifício mesmo em prol do outro, porque é uma crença que a religião ensina, não é? Você se sacrificar pelo outro. Essa pessoa tem esse tipo de crença projetando em você. E aí eu pergunto para você, você acredita nisso? Então, em muitos momentos aqui, essa pessoa usa do sofrimento dela, da situação dela, se vitimizando para manter você presa na situação. Então, o que acontece? Às vezes nós também temos essa crença. Às vezes também a gente fica aqui se sacrificando, sofrendo, para que o outro perceba. É uma forma de manipulação. É uma forma de nos prendermos, de nos manipularmos uns aos outros. Vocês precisam começar a ter essa percepção de tipo assim, só o outro que controla, que quer ter o controle da relação, só o outro que manipula. E nós? Como nós fazemos isso dentro da situação? Como é que eu estou dentro dessa relação? Será que também essa posição de sacrifício, de achar que eu sou aqui a heroína, que eu sou a salvadora dessa pessoa, será que também não me diz muito sobre mim? Não é uma forma de manipulação também? Porque eu quero prender o outro. A ideia aqui é o apego. Então, o outro querendo prender, né? Apego manipulativo controlador. E vocês aqui querendo manipular também para prender o outro através do sacrifício. A gente usa máscaras, todos nós usamos máscaras e nos relacionamos através dessas máscaras. E enquanto a gente não conseguir se ver como nós realmente somos, né? Quando a gente não conseguir olhar para as nossas próprias sombras, a gente vai estar vivendo relacionamentos aqui nesses moldes que vocês estão vivendo, onde só causa dor, sofrimento, transtorno, né? E para muitos é muito transtorno. Porque, além de tudo, as pessoas vêm com traços, né? Principalmente pessoas que querem controlar, manipular, tem traços aí que a gente fica chamando de narcisismo na internet. E tá assim. A humanidade, infelizmente, a humanidade, a cada 5 pessoas, uma tem transtorno narcisista. Entendeu? Então, é muito. Eu estava vendo os índices outro dia, então a cada 5 pessoas, uma é. Então, a humanidade, até pela própria condição que nós estamos vivendo hoje em dia, nós estamos com essa, né, com essa tendência a ter esse tipo de transtorno. Ok?
Então, aqui, esse ser de luz que você mentalizou tem um traço de narcisismo, mas ele é um narcisista, não é um narcisista grandioso, é um narcisista vulnerável. É aquele que é mais oculto, que chamam de narcisista oculto. E você acha que aquela pessoa é muito boazinha, que aquela pessoa é muito maravilhosa, muito incrível, e aquela pessoa sofre, é muito sofredora, está passando por muitas dificuldades, por muitas situações, mas no fim é um narcisismo disfarçado de vulnerabilidade. Sofre, mas não se move, não se mexe para mudar nada na própria vida. Entende? Cria vínculos através desses apegos de posse e controle. Então, muitas vezes a dinâmica da relação aqui fica nesse vínculo, né, entre afasta, aproxima, né? Então tem que ver aqui, tem que analisar qual é a força que está sustentando essa relação de vocês. E a roda repete, a roda repete. Ciclo de repetição kármica. É um relacionamento de vai e vem, né? Um relacionamento que quando você pensa que terminou, volta. Quando pensa que terminou, volta. Entendeu? Um ciclo vicioso aqui. Então, é a forma que essa pessoa tem de se relacionar e a sua forma de se relacionar que faz com que vocês fiquem nesses ciclos repetitivos. E isso vai acontecer até quando, gente? Até quando você que está me ouvindo, aceitar isso. Então, mulheres e homens que se relacionam aí querendo cuidar do outro, querendo ser o pai, ser a mãe, querendo ser o curador, querendo ser a pessoa que vai salvar o outro, esse é o padrão, o seu padrão. E essa pessoa é o padrão da codependência. Então, o amor aqui é por você, o amor é confundido com sacrifício, né? E o outro, o padrão, é achar que o amor é ter o controle e que o outro tem que estar em posição de sacrifício para satisfazer as suas próprias vontades. Olha que maravilha. Então, pessoas que querem cuidar demais, pessoas que querem sustentar ali o relacionamento sozinhas, acham que vão conseguir carregar tudo sozinha nas costas. Amor confundido com sacrifício, né? Enquanto isso, você fica aqui nessa energia de que fica na esperança. Uma hora você está na esperança, outra hora está na frustração, outra hora está no silêncio, outra hora está na reconexão. Uma hora tá nova, aí vem esperança de novo, aí depois vem frustração de novo, e depois esperança de novo, frustração de novo. Essa tem sido aqui a dinâmica de vocês. Entendem? Então aqui é um relacionamento que precisa passar por uma cura. Nós estamos com a carta da estrela no fundo do deck, e a estrela fala de cura emocional, de uma reconexão espiritual e emocional que você tem que fazer com você mesmo. Tá certo? Então, a projeção aqui. Vamos tirar mais umas cartinhas para a gente finalizar. Vamos ver aqui, então, como está com os arcanos menores. Acredito que a leitura já foi bem clara aqui para vocês, né? Vamos só finalizar aqui com os arcanos menores. Então, aqui muito forte aqui. Você, consulente, a ferida da rejeição, que está aqui evidente nesse momento. Por que as pessoas se colocam em posição de sacrifício? Porque não querem perder. Tem o apego, aqui o apego ansioso. Vocês estão no apego ansioso, que é aquele apego desesperador, né? Vocês estão agarrados a essa pessoa como se ela fosse a única pessoa para vocês se relacionar na vida, né? Nós temos aqui, ó, 9 de paus fala de muito interessante. 9 de paus fala justamente dessa luta, de vocês estarem aqui lutando, né, lutando com a força, com todas as forças, para que a relação funcione, para que a relação dê certo, para que vocês mantenham essa estrutura aqui, vocês se sacrificando. E o outro? E o outro tá fazendo o quê? Eu pergunto para vocês. O que o outro tá fazendo por essa relação? Coloca aí nos comentários. Tá com outra pessoa? Tem contatinhos? Tá em outro relacionamento? Tá vivendo a vida doidado? Como é que tá essa pessoa? Vocês aqui em posição de sacrifício, espero. Quanto mais carta eu tiro, pior fica. 9 de paus, cansaço, exaustão, aqui vocês no limite da honra, lutando para manter a relação. 7 de ouros, a espera que não acaba nunca, tá?
5 de espadas e 4 de ouros e 7 de espadas. Meu Deus. Só veio carta aqui bacana, legal. 9 de paus, cansaço, exaustão. Aí aqui quando vocês estão já lutando, já estão, né, fazendo de tudo. 6 de copas no fundo do deck. Ah, gente, é conexão de alma? É uma conexão de alma. Sim, é uma conexão de alma que você tem com essa pessoa. Pode ser sua alma gêmea, pode ser sua chama gêmea, pode ser uma conexão de alma kármica, pode ser o que for. Mas o que você vai ter que fazer? Em todos os casos, desapegar e focar 100% no seu processo de cura. Porque o que essa pessoa está espelhando para você nesse momento é que você precisa parar de se colocar em sacrifício nas relações. Você tem que parar de ficar esperando eternamente que o outro faça alguma coisa. Não é o outro que vai fazer, é você que tem que fazer por você. 5 de espadas, o medo da perda. Vocês estão vivendo uma relação de conexões de alma, ou o que você queira chamar aí, para aprender a lidar com a perda, para aprender a lidar com o desapego. Não é para vocês continuarem agarrados à pessoa como se fosse a tábua de salvação da vida de vocês. É por isso que a gente se relaciona, por isso que a conexão de alma vem para a nossa vida. Para que a gente entenda que amor não é apego, amor não é controle, amor não é sacrifício, amor não é ficar esperando eternamente aqui pelo outro. Amor não é você estar apegado desesperadamente à pessoa. Não é aquele apego ansioso, desesperador, que você acha que é a única pessoa que existe no mundo para te fazer feliz. Não é. O 7 de espadas fala de energias dúbias, de falta de confiança, né, raposa aqui. A raposa lembra pessoas que não são confiáveis. Então, se você está se relacionando com uma pessoa que você sequer pode confiar, mas é minha chama gêmea. Dane-se. Não importa que seja. Eu quero saber o que você vai fazer com essa experiência, porque as pessoas acham que o fato de eu ter uma conexão muito espiritual com essa pessoa, que é minha alma gêmea, minha chama gêmea, minha conexão de alma, seja lá o que for, as pessoas acham que por ser essa conexão espiritual, você acha que a pessoa vem para sua vida e é um santo. E se for um psicopata, que é a sua alma gêmea, chama gêmea? E se for um narcisista maligno, que é o pior tipo que tem? E aí? Não, mas a pessoa é um psicopata, é um narcisista maligno, mas eu vou continuar aqui com essa pessoa porque ela é minha alma gêmea, minha chama gêmea. Vocês têm que ter coerência, discernimento para saber que nós estamos lidando com ser humano, com pessoas que estão em processo de evolução. E vocês vão ter que desapegar, vocês vão ter que deixar ir, ou vocês vão ficar aqui, continuar em dor e sofrimento dentro dessa relação. É o que a espiritualidade pergunta. Gênia, você não falou como está a cabeça e o coração. Mais do que eu falei dessa pessoa? Uma pessoa que vive, que tem aqui a necessidade de ter controle da relação, de controle, padrões do ego que eu falei aqui, sentimentos, emoções, essa pessoa vibrando no ego, querendo viver o amor através do apego, da posse, do controle, você acha que a pessoa está vibrando em amor em relação a vocês? Vamos tirar 3 cartinhas aqui da leitura cigana. Se vocês quiserem viver na ilusão, vocês ficam na ilusão. Mas eu não vou fazer uma leitura para colocar mais ilusão na vida de vocês. Olha só, estrela. É hora de buscar a espiritualidade, buscar a sua própria luz, trabalhar seus processos de individuação. Processo de individuação, para quem não sabe, é a limpeza de crenças. O Jung chamava processo de individuação. É a limpeza de crenças que você tem que limpar. As crenças que você traz da sua família, da sua ancestralidade, as crenças que você traz do coletivo, né? Da cultura, do social, das igrejas, das religiões. Essas crenças que a gente tem, que a gente faz com que a gente só fique em dor e sofrimento. Carta do cão e a carta do jardim. Então, existe aqui uma energia de parceria, mas é uma parceria de alma. Estrela, a carta do cão e o jardim. Então, é um reencontro de alma aqui entre vocês? É um reencontro de almas. Mas é um reencontro de almas para lapidação, para limpeza, para cura, para remoção de padrões distorcidos que vocês vivem dentro dos relacionamentos amorosos. Tanto para você quanto para essa pessoa.
Eu pergunto para você, você vai aproveitar essa conexão aqui para aprender as lições que você precisa aprender? Aí o outro vai aprender? O outro a gente já não sabe. A gente não tem controle sobre o outro, você só tem controle sobre você mesmo. Tá? Então vamos, o que que você precisa focar agora? Cura da ferida da rejeição, porque a ferida da rejeição é que faz você acreditar que se você for muito forte dentro da relação, se você se sacrificar muito, você não vai ser abandonada, mas acaba sim acontecendo o abandono de qualquer forma. E a ferida da injustiça, que é a do autocontrole excessivo, a dureza consigo mesma. Então você se cobrando demais, se exigindo demais aqui. E da pessoa, ferida do abandono, que é uma pessoa que tem a ferida do abandono e que faz com que essa pessoa fique dependente emocionalmente dentro da relação e gera essa energia de codependência, né? E a ferida da humilhação, principalmente, que é a ferida da humilhação que deixa a pessoa paralisada, né? Com aquele sentimento de culpa, mas uma culpa voltada para, ai, coitadinho de mim que eu não posso fazer nada. De autopiedade, tá? Então, as curas que estão acontecendo para você é a cura da ferida da rejeição e da injustiça, e para essa pessoa a ferida do abandono e da humilhação. A cura ancestral aqui da criança interior é que, para a maioria de vocês, a criança interior aqui cresceu achando que teria que ser muito forte, que você é uma pessoa que tem que ser muito forte para poder sobreviver. Preciso ser forte para sobreviver, preciso ser forte para ser amada, preciso ser forte para merecer amor. Essa é a crença de vocês, da criança interior. A do ser de luz que você mentalizou é uma crença de uma criança que, se eu sofrer demais, alguém vai ficar do meu lado. Então, se eu sofrer muito, se eu for um coitadinho aqui, as pessoas vão ficar do meu lado cuidando de mim. É aquela famosa, típica criança que ficava doente para poder os pais ficarem em casa com ela, não irem trabalhar. Entende? Então, é uma crença. A ferida do abandono. A chave aqui é você retirar, é se retirar da situação e focar na sua cura. É o que ninguém quer, porque vocês ficam agarrados no outro. Mas é isso. É o desapego. Eu tenho que desapegar do outro para conseguir focar em mim. Quando você foca em você, automaticamente você desapega do outro. Você sabe que você precisa curar suas feridas, porque a conexão aqui, o que dá a liga na conexão entre vocês são as feridas. São as frequências do trauma, da dor, do sofrimento que dá liga. Então você tem que curar para poder desapegar. Independente. Gena, desapegar significa que eu nunca vou ficar com essa pessoa na vida? Não. Independente. Se vocês vão ficar juntos no futuro, mesmo assim você tem que trabalhar as crenças, o desapego nesse momento. Futuro é outra história. Tá certo? Entendido, meus amores? É isso então que eu tenho que para o grupo 1. Espero ter sido clara. Já sabem, se precisarem de ajuda, de suporte, de atendimento, consultas, o link do WhatsApp está na descrição do vídeo, tá? Não esqueça de deixar um like, deixar um comentário, hypar esse vídeo. É muito importante você passar esse feedback para mim através de um comentário, né? Deixando o like. Se você não quiser deixar um comentário, mas hype esse vídeo, deixa o like para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo e que está sendo relevante para vocês. Porque esse é um conteúdo de muito valor que eu estou trazendo aqui para vocês e eu gostaria do feedback de vocês, tá? Eu sei que vocês estão acostumados com leituras fantasiosas e que têm finais felizes, mas aqui nós estamos falando da realidade, do que nós estamos vivendo no momento. Ninguém está vivendo aqui ainda no mundo de Alice nos Países das Maravilhas, né? No fantástico mundo de Bob. Então a gente está vivendo uma conexão real, com pessoas reais, com problemas reais, com traumas, com bloqueios, com crenças reais. Tá? Então é disso que nós estamos falando aqui, tá bom? Então gratidão aqui para o grupo 1, porque agora nós vamos para o grupo 2. Cristal vermelho. Vamos lá, grupo 2. Cristal vermelho, grupo 2, cristal vermelho. Vamos ver então, mentaliza essa pessoa. Vamos ver aqui as energias. Está a cabeça e o coração aqui do ser de luz do consulente do cristal vermelho. Vamos lá, então. Primeira carta, como está a energia
do consulente do cristal vermelho, o mundo, a morte, roda da fortuna veio também na primeira opção, na mesma posição, né? Então, a roda da fortuna na primeira posição veio falando do ciclo que se repete na relação, e aqui também a mesma coisa, né? Então, a morte e renascimento, o mundo fala de finalizações de ciclos aqui, né? Não, não acredito. A carta da estrela também ficou no fundo do deck, lá na primeira opção. Tá? Então, para a maioria de vocês aqui que ficaram em dúvida, vão ter que ouvir a primeira opção também. Afinal de contas, a primeira opção veio assim, muito, muito forte. Uma energia muito forte. Desculpa, minha garganta, gente, só um minuto. Ok, vamos então para a leitura. Bom, aqui, diferente da primeira opção, nós temos a repetição de ciclos kármicos, mas temos duas cartas falando de finalização de ciclos, tá? Então, essa configuração aqui para o grupo 2 fala de um encerramento, de uma transição para um processo de travessia e cura profunda que está acontecendo nesse momento, para um encerramento de um ciclo kármico. Aqui é para um processo que está acontecendo entre vocês nesse momento, é para libertar mesmo parte da psique de vocês, das crenças, né, que vocês traziam, onde vocês repetiam vários ciclos em vários relacionamentos diferentes. E vocês estavam meio que aprisionados, vocês que escolheram aqui o cristal vermelho. É como se vocês tivessem passado uma vida aprisionados a relacionamentos, né, kármicos, de padrões repetitivos. Então, pode ser que você... eu me relacionei com a pessoa só amorosamente, mas como a relação que você viveu era uma repetição de um padrão de um relacionamento que você teve com o pai, com a mãe, com o irmão, com, sei lá, com alguém da sua infância. Era uma repetição. Você estava constantemente atraindo relacionamentos onde você repetia um padrão da sua infância, que você adquiriu na infância. Ou porque você viveu uma experiência no mesmo padrão com as pessoas da sua infância, ou porque você viu essas pessoas. Então, por exemplo, eu cresci vendo o meu pai e a minha mãe se relacionarem de uma certa forma. Eu cresci vendo os meus parentes, meus tios, meus primos se relacionando de uma determinada forma, meus irmãos, enfim, as pessoas que você, aquelas primeiras pessoas que fizeram parte do seu ciclo social na sua infância. Aquela visão que você teve da forma que aquelas pessoas se relacionavam, foi o padrão que você adquiriu e ficou gravado no seu inconsciente e você levou para a sua vida. E você repetiu isso nas suas relações, tanto relacionamentos amorosos quanto relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho, colegas, chefes. Existia padrões aqui que você tinha tendência a repetir nos seus relacionamentos em geral. Dinâmicas que estão sendo finalizadas nesse momento. Então, para você do grupo 2, há um momento de finalização de ciclo kármico, onde você vai conseguir finalizar esses ciclos e vai conseguir se libertar, tá? Então, aqui, essa configuração fala de encerramento, de uma travessia, de você passando para um outro lado. Fala de cura profunda. E fala que esse vínculo com esse ser de luz veio para a sua vida não para continuar como é. Ou seja, se você acha que vocês vão continuar nesta mesma dinâmica, não. Essa dinâmica veio não para continuar como é, mas para libertar partes da sua psique que estavam aprisionadas a esses ciclos e padrões antigos que você repetia nas relações. Então, de certa forma, aqui a dinâmica entre vocês pode ser muito complexa, muito difícil, mas foi uma dinâmica que veio para te libertar definitivamente dessas camadas de crenças e padrões que você trazia da sua infância. Entendeu? O mundo, a morte, fala de um fechamento de ciclo. E a roda da fortuna fala de algo que era kármico para você,
que você já trazia. E para muitos de vocês aqui era uma crença, não pode ser de vidas passadas, pode, mas aqui era muito as crenças que você carregava de como você aprendeu na sua infância. Olha a menina aqui olhando por a cortina, tá vendo? A menina cresceu, né, observando as pessoas se relacionarem. Então, como que era a infância? Como foi a sua infância? Você cresceu vendo pessoas em relacionamentos conflituosos, em brigas, conflitos, confusão, pessoas muito ciumentas, muito possessivas, muito controladoras. Você cresceu vendo pessoas em questões assim de traição, né? Então, tem pessoas que tiveram experiências muito ruins na infância, pessoas que cresceram vendo os adultos se relacionarem de forma muito tóxica, né? Relacionamentos tóxicos, abusivos, né? Onde havia muito controle, muita posse, muito ciúme, onde havia traições, né? E traições de ambas as partes. Muitas vezes a gente fala que a tendência era do masculino trair, mas às vezes havia traição também da parte feminina. Tá, gente? Eu não gosto de falar da minha experiência pessoal, mas eu cresci numa família onde as famílias se relacionavam de forma muito tóxica. E que as pessoas se traíam como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, todo mundo tinha casos extraconjugais, entende? Então, isso marcou muito a minha infância. Entendeu? Então, só para citando aqui como exemplo para vocês, né? Tá certo? E esse conflito de relacionamentos de triângulos, né, foi uma coisa que marcou muito a minha experiência na vida adulta, né, porque foi algo que eu vivi na infância. Me vivi assim muito, muito mesmo. Não era uma, duas pessoas, não. Entendeu? Eram tios, primos, parentes assim próximos. Meu pai e minha mãe também viveram experiências de triângulos e traição dentro das relações. E aí, aqui nós estamos falando, né, que vocês trouxeram esse padrão também da infância de vocês. Estamos diante aqui de uma conclusão de um portal kármico muito importante. Escuta, você que está aqui na segunda opção, você está fechando ciclos. Você está concluindo aqui né, tá finalizando um ciclo kármico aqui, né? Uma conclusão de um portal kármico assim brutal de cura ancestral, de cura de crenças que você trazia da criança, né? De padrões que você adquiriu na sua infância, tá? Você finalmente, você acho que para vocês aqui, vocês finalmente entenderam. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso, já entendi que eu não quero mais isso para minha vida. Então vocês tomaram uma decisão de encerrar isso aqui definitivamente, de não querer mais nada disso para a vida de vocês, mesmo que vocês tenham que pagar um preço muito alto. Mesmo que vocês tenham que pagar um preço alto, até mesmo de ficarem sozinhos, de não estarem com mais ninguém, porque vocês não querem mais reviver esse tipo de padrão. Vocês estão finalmente integrando as suas sombras, né? Vocês estão integrando, fazendo a integração das sombras e fazendo o processo de individuação, que é quando a gente integra as nossas sombras, é quando a gente vê, né? Que está lá o padrão. Eu vejo, eu integro, eu acolho, né? E aí eu faço o processo de individuação, quando eu me separo do coletivo. O processo de individuação da minha alma, quando eu falo para vocês que nós precisamos acessar quem nós somos em essência, então é o processo de individuação, quando a gente deixa de se identificar com o coletivo. Eu não me identifico mais com esse padrão de relacionamento que é um padrão coletivo, que é o que eu aprendi lá na minha infância, que as pessoas se relacionam dessa forma. Eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais essa toxicidade para minha vida. A minha alma não quer mais viver essa experiência. O processo de individuação aconteceu. O seu ego ele não vai mais te levar a reviver essas experiências, porque agora a sua alma concluiu aqui o aprendizado, a lição. Tá certo? Então vamos lá? Essa pessoa, qual é a projeção que ela faz em você nesse momento? É a projeção dessa finalização de ciclo kármico. A carta do mundo fala do processo de individuação, do ânimos e da ânima. É quando há uma integração, um equilíbrio do masculino e do feminino interno. O mundo fala de uma projeção de completude, tá? A sensação de finalmente cheguei, né, no final da etapa, finalmente eu entendi, finalmente agora eu entendo qual era o papel dessa pessoa na minha vida, agora eu tenho clareza das minhas curas, eu tenho a clareza do que eu quero para minha vida e é o que eu quero, não quero mais viver isso.
a sensação de finalmente, né? Agora eu entendo o que, que é pertencimento, porque antes eu ficava buscando pertencer ao grupo, ao coletivo, né? Vivendo as mesmas experiências do coletivo, mas agora não, agora eu me separei. Agora eu sei que o que é do coletivo, não necessariamente eu tenho que viver nesse coletivo da forma que esse coletivo vive, eu me separo, né? Então, a minha família vivia de uma forma, mas eu não quero, eu não vou repetir os mesmos erros da minha família. Você aqui tomando as rédeas da sua própria vida, da sua própria situação. Essa pessoa, ela foi digamos assim, que essa pessoa aqui, consulente, ela foi a chave para você fechar esse ciclo kármico, tá? Então, aqui, essa ilusão de pertencimento, porque as pessoas têm muitas. Por isso que as pessoas fazem parte de grupos, né? De grupos, de todo tipo de grupo, porque elas querem pertencer ao grupo. Então, a gente segue na vida, a criança segue na vida também com essa ideia de pertencimento. Então, eu venho dessa tribo, eu venho né, eu venho dessa família, eu venho dessa tribo, e essa tribo, essa família tem um comportamento. Então, você também seguiu na vida se comportando da mesma forma, mas você passou por muitas situações difíceis por conta desses padrões que você carregava dessa tribo, dessa família. Então agora você entendeu que você não quer mais levar isso para adiante. E essa pessoa foi a chave aqui para você entender finalmente fechar esse ciclo, tá? Então essa pessoa projeta aqui, vou falar no passado, porque isso aqui já fechou o ciclo entre vocês. Pode abrir um novo ciclo? Pode, mas o ciclo antigo aqui já fechou entre vocês. A carta do mundo e da morte, é uma finalização de ciclo. Então nessa finalização de ciclo entre vocês, essa pessoa projetou essa completude, essa finalização de ciclo kármico. Tá? Aqui a ilusão de integração total pelo vínculo, ou seja, a quebra da ilusão, na verdade, aqui. Então, porque você achava que você ia encontrar a completude nessa pessoa, mas não, você tinha que encontrar essa completude dentro de você, internamente. Aí você tinha que chegar a essas conclusões dentro de você sozinha. Né? Você poderia buscar o outro aqui, o outro para se completar, para não, tudo isso era simbólico. O que é simbólico? Aquilo que eu estou buscando no outro é algo que eu tenho que integrar dentro de mim. Aqui o outro é um símbolo. O outro é. Você sabe o que significa isso? Então, toda aquela experiência vivida, toda a projeção que o outro fez para você na relação aqui, era um símbolo daquilo que você tinha que integrar dentro de você. Entendem? Processo é esse, o símbolo, o outro é símbolo daquilo que você precisava. Então, tudo isso, ai, Gina, essa pessoa esse relacionamento me trouxe uma experiência horrível. Seja lá qual foi a experiência que você teve com essa pessoa, né? Ou de tudo de bom e de ruim que aconteceu aqui, era para que você integrasse as suas partes, para que você entendesse finalmente, para poder você fechar o seu ciclo. Aqui o outro foi um símbolo para você, para mostrar para você ainda o que ainda estava lá no seu inconsciente, o símbolo, o espelho, né? O símbolo, o espelho do seu inconsciente, daquilo que ainda estava lá para ser curado. Foi isso que essa pessoa mostrou para você. E aqui é uma leitura muito forte, está me dando até dor de cabeça, gente. Padrões kármicos aqui muito pesados, né? Que você trazia ainda no seu inconsciente, que essa pessoa mostrou para você que ainda estava lá. Que você precisava ver, precisava olhar, que estava lá esse padrão. A morte aqui indica a morte da identidade, né, psíquica antiga, que precisa morrer definitivamente. Ou seja, é aquela identidade, aquela personalidade, aquela persona que eu carregava, né, das minhas crenças ancestrais, das crenças que eu carregava da criança interior, né, que ficou gravada lá no meu inconsciente, da criança, né, que estava gravada no inconsciente. Então, é a morte dos velhos padrões, das velhas crenças, dos velhos padrões repetitivos dentro de relacionamentos. Aquela velha forma finaliza, morre definitivamente. Mas agora que essa pessoa projetou em você, e você pode ter sentido nos últimos tempos, essa sensação estranha que você pode ter vivido ou ainda está vivendo, que é o medo.
Um medo inconsciente da perda, de perder o vínculo com essa pessoa, o medo de perder. Na verdade, esse medo que você está sentindo não é medo de perder essa pessoa, é o medo de se perder, de você se perder, de você saber que você não é mais a pessoa que você era no passado, agora você é uma nova pessoa. Essa pessoa está projetando isso em você. Então, o medo que você está sentindo da perda do vínculo com essa pessoa tem mais a ver com esse medo que você está passando. É como se você estivesse sofrendo um luto de você mesmo. Você está sofrendo um luto de você mesmo. Você acha que é da relação, da perda da relação, mas não é. É de si própria, de quem você era e quem você não vai ser mais no futuro, graças a Deus. É do que você não vai ter que viver mais, do que você não vai ter que repetir mais na sua vida. E essa transição, ela traz essa sensação de medo, de perda, de vazio. Por quê? Porque esse vazio, esse silêncio, essa sensação de finalização é o luto que você está vivendo de quem você era e a finalização do ciclo que está acontecendo. Então, pode ser que você esteja sentindo que as coisas estavam bem estranhas nos últimos dias, nos últimos meses. Né? Então, essa sensação estranha, ela era aqui a finalização. Você e essa pessoa podem estar em afastamento nesse momento, sem se falar, né? Mas existe aqui essa energia que está pairando que você talvez não estava entendendo, mas agora você entendeu, tá? Então, aqui é a finalização do ciclo. Essa pessoa pode estar sentindo a mesma coisa em relação a vocês? Sim, que agora foi o fim mesmo, né? Que agora foi o fim, depois de tantas idas e vindas, de repetições de padrões, de vai, pode ser que sim, que essa pessoa esteja pensando que finalizou aqui entre vocês, tá? Mas é um gatilho de libertação aqui, né? Ou seja, não é um sentimento de perda, é aqui um sentimento que vocês têm que começar a transformar, porque assim, se algo acabou, se algo finalizou, e principalmente algo que não era uma dinâmica positiva, era uma dinâmica ruim, tóxica entre vocês, então para vocês comemorarem, para vocês, isso foi uma libertação. E de alguma forma também isso vai refletir na vida da pessoa, não só na sua. Esse vínculo era uma repetição de um padrão muito, muito antigo, como já foi dito, né? Então, é uma libertação. Só que essa pessoa, ela leva muito, assim, as coisas para o lado pessoal ainda. É uma pessoa que ainda leva as coisas para o lado pessoal. Talvez é uma pessoa que ainda precisa passar aqui por um despertar espiritual para entender, né? Que a morte, o fim da relação não é o fim, mas é a completude individual de vocês. A herança ancestral aqui de vocês era muito forte, né? Relacionada a histórias de amores interrompidos, e histórias de amor muito, muito instáveis, né? Muito montanha-russa, tá? Mulheres que tinham que se silenciar para resolver as situações sozinhas. Aqui tem uma mensagem da espiritualidade muito forte para você, consulente do Cristal Vermelho. Eu sei que a gente está falando aqui do ser de luz, mas a espiritualidade está pedindo para eu falar muito aqui para você, diretamente, tá? Então, aqui não foi o fim. É a primeira coisa que eles querem que você saiba. Aqui não foi o fim, foi libertação. A roda mostra que essa última repetição de um padrão, que era um padrão muito antigo, tá? E tinha alguma questão aqui também da sua criança, mas também tinha questões aqui ancestrais, ou seja, você carregava da sua linhagem materna, escuta isso aqui, você carregava da sua linhagem materna crenças relacionadas à história de amor, de amores impossíveis, ou amores interrompidos através de uma perda muito brusca. Essa perda pode ser relacionada à morte, ou pessoas que vão embora, que abandonam, né? Rompimentos assim muito bruscos, tá? Mulheres que precisavam da sua ancestralidade feminina, eu tô falando, tá? Mulheres que precisavam fechar o ciclo sozinha, ou seja, quando a pessoa morre, você não tem como fechar o ciclo, você vai ter que, né, resolver suas próprias questões sozinha. Se a pessoa te abandona, vai embora, não te dá nenhuma justificativa, nenhuma explicação, você também vai ter que lidar com isso sozinha, ok?
Então, você traz isso da sua ancestralidade. Relacionamentos que não, que às vezes a sua linhagem feminina ancestral eram pessoas, mulheres muito evoluídas dentro da relação, e o masculino ainda muito, muito, digamos, atrasado, né? Havia aqui uma discrepância entre o masculino e o feminino, tá? Pessoas que não estavam na mesma frequência, na mesma energia, na mesma vibração. Havia uma discrepância muito grande, principalmente a nível de evolução, tá? Então, tudo isso era que você trazia da sua ancestralidade. Então, você pode ter atraído muitas pessoas que eram muito diferentes de você, que viviam uma vida muito diferente da sua, tá? E também tinham aqui umas questões dentro dessa relação com esse ser de luz, traços. Existia aqui situações dentro dessa relação onde havia. Que a roda da fortuna fala do aproxima, do afasta, né? Então a dinâmica também de alguém que vem para a nossa vida e traz toda aquele love bomb, né, que a gente chama, né, traz toda aquela energia de amor, de paixão, de intensidade, mas aí depois some da nossa experiência, ou vai para longe, ou enfim, né, aquela coisa do aproxima, afasta, né, muito forte também aqui. Não tinha uma sustentação, um vínculo, uma sustentação emocional equilibrada aqui entre vocês, né? Era algo que não era meio montanha-russa aqui. Mas era alguém que estava presente ao mesmo tempo não estava presente na sua vida. Ok? Mas agora eu estou falando tudo isso para vocês saberem que isso finalizou, tá? Então você já ultrapassou essas crenças, vocês estão indo agora em direção a um novo nível de consciência. E nesse novo nível de consciência, vocês não vão ter mais que viver isso, tá? Você ultrapassou. Você ultrapassou o nível de consciência. Mas vamos falar aqui do passado, do que acontecia. Provavelmente aqui vocês que vieram aqui no grupo 2, Cristal Vermelho, pode ser uma relação que já tem um tempo que está aí na vida de vocês e que agora vocês estão querendo saber se acabou mesmo ou não, né? Mas houve aqui uma finalização de ciclo, sim, tá? Uma conclusão, literalmente, desse ciclo dos aprendizados, das lições que vocês precisavam aprender aqui. Houve realmente uma finalização aqui entre vocês. Pode ser que no futuro vocês venham a se encontrar novamente, mas vai ser uma outra dinâmica, uma outra energia, que essa aqui já finalizou. Então, para vocês aqui, a ferida do abandono, que é o medo da finalização. O medo da perda, o medo é o que é principalmente questões relacionadas a luto, né? Pessoas que têm dificuldade de lidar com a perda. Medo de finalização, o medo de vocês aqui nessa relação, talvez o tempo que vocês ficaram presas aqui nessa relação, tinha a ver com esse medo de finalizar mesmo. Medo de ter que lidar com a perda, literalmente, finalizar algo e deixar ir definitivamente. A ferida do abandono e a ferida da traição. Pode ter acontecido aqui nessa relação entre vocês, né? Também situações de onde que você se sentiu traída também. E isso era para que você literalmente, né, finalizasse aqui o ciclo. Essa sensação de ruptura inesperada também, uma hora aproxima, uma hora rompe do nada, também era finalizações de ciclos aqui, tá? Essa outra pessoa está na ferida da rejeição, ou seja, de evasão, de fuga, de silêncio, né? É aquela pessoa quem tem a ferida da rejeição usa a máscara do fugitivo. Então é a pessoa que some, que desaparece, que foge, que se ausenta, que silencia, tá? Então era isso que essa pessoa espelhava para você. A presença intensa e depois o silêncio, a fuga, a evasão, o silêncio, né, ensurdecedor, né, que deixa a pessoa sem entender nada, sem nenhuma explicação, sem nada. Então aqui vocês viviam entre a esperança, a frustração, a despedida e o reencontro. Era algo bem dual aqui, tá? Mas a estrela veio no fundo do deck, né? A estrela fala da cura aqui. A estrela confirma das duas opções, conexões de alma e a cura emocional, né? Que foi relacionamentos que veio para curar, né? Então eu sei que vocês querem, às vezes, entender, querem um final feliz, igual novela, né? Mas nem todos, eu diria que 90% das conexões de almas, elas só vêm para a nossa vida para trazer lições e aprendizados,
né? Dificilmente vem para que a gente realmente venha viver um relacionamento com ela duradouro, tá? E quando eu digo conexões de almas, eu tô falando dessas conexões que são completamente diferentes de tudo que vocês já viveram, que vocês chamam de alma gêmea, chama gêmea aqui nos canais de tarô, enfim, essa coisa toda, tá? Então, 90% das conexões de alma não ficam juntas, pessoal, e a gente precisa aceitar isso. Ai, meu Deus, mas isso é muito cruel. Não, não é cruel. É uma alma que se predispõe a nos encontrar para ajudar no nosso processo de evolução, de crescimento espiritual, né? E vice-versa. Então, não é para a gente pensar dessa forma. É para a gente ser grata, né? Ser grata a essa alma, tá? Ah, mas foi muito difícil. Mesmo sendo muito difícil, muito dolorido, a gente tem que ser grato, porque a gente precisava viver. Essa pessoa veio para mostrar o que ainda estava lá no seu inconsciente que precisava ser limpo, tá? Então, a partir de agora, você tem a oportunidade de se abrir para o novo, de se abrir para uma nova oportunidade amorosa, de encontrar uma pessoa que esteja mais alinhada, uma pessoa que esteja mais dentro daquilo que você deseja viver verdadeiramente nas relações, tá bom? Você não perdeu nada, você só ganhou. Não pensa que, perdi a pessoa, finalizou. Não, você não perdeu, nós ganhamos, tá? E a gente não perde, se a gente perde algo é porque nunca foi nosso, né? Você não perde nada que não seja seu. Você não perde nada que seja seu. Se a pessoa foi embora é porque não era. Você só devolveu aquilo que nunca foi seu, né? Você desapegou, deixou ir algo que nunca foi, que não era para você. Tá? 4 de espadas, olha, é tempo de curar, é tempo de você se resguardar, de você fazer uma meditação, fazer uma oração, de você de repente fazer até uma meditação aqui em prol da finalização desse ciclo, 4 de copas. 4, 4, tá vendo? Olha, 44, né? Talvez você precisa fazer algum ritual para finalizar esse ciclo aqui em relação a essa pessoa, sei lá. Faça uma oração, acenda uma vela, um incenso, faça uma meditação para que você finalize aqui o ciclo com essa pessoa nesse sentimento, nesse sentido de gratidão, tá? Seja grato. Olha, 6 de copas, conexões de almas, amigas, né? Pessoas. Eu sei que ninguém quer deixar aí, né? Alguém que a gente gosta, que a gente. Mas precisamos aprender, né? Página de ouros. Você pode ter muito amor, muito carinho por essa pessoa, pode ter uma amizade genuína, né? Mas olha só, 8 de ouros aqui, né? Houve aqui houve muito investimento da sua energia em relação a essa pessoa e quanto mais energia do fundo do deck, 3 de copas, né? Celebração, pode ter havido muita celebração entre vocês, mas também pode ter havido terceiras energias aqui, né? E houve muito investimento da sua energia em relação a essa pessoa. Só que quanto mais você investia, quanto mais você percebe que essa figura que tá apertando aqueles arames farpados assim, tá sangrando, ela tá pisando aqui, tocando, né? Então, eu acho que você teve essa sensação em algum momento de que quanto mais você tentava se aproximar dessa pessoa, mais você sangrava, mais era difícil, mais dolorido para você. Eu sei que vocês quiseram muito estar com essa pessoa, né? Mas havia aqui a dor, né? Cada vez que você se aproximava dessa pessoa, é como se você estivesse se aproximando aqui do arame, como se estivesse apertando o arame farpado e eu tô sangrando. Porque a pessoa era o espelho das suas feridas, né? O espelho daquilo, dos padrões. Ah, Gina, essa pessoa foi uma pessoa que, olha, essa pessoa ela não foi leal, ela não foi verdadeira comigo, ela mentiu, me enganou, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então, a experiência que você teve com essa pessoa era uma experiência muito dolorida. Mas é porque você precisava passar por essa dor mesmo profunda para que você pudesse finalmente fechar esse ciclo aqui com, literalmente, tá? Mas a vida continua. Eu acredito aqui que a carta 6 de copas fala de
de amigos que têm afinidade, de pessoas que têm afinidades, que são reencontros, né, de outras vidas. Página de Ouros fala de pessoas que também são confiáveis, que têm boas intenções. Então, vocês estão vivendo esse momento de apatia, né? Porque 4 de espadas é cura, 4 de copas também fala desse momento transitório que vocês estão vivendo, que é meio sem graça, meio monótono, né? A finalização do ciclo, ela dá essa ideia de aborrecimento, assim, de uma energia aborrecida, né? Mas são etapas. Logo, logo essa energia vai passar e você vai recuperar sua alegria novamente, vai poder se conectar com novas pessoas, com novas. E quem sabe no futuro próximo até mesmo voltar a conversar com essa pessoa e também fazer as pazes, né? Tá? Tudo é possível, gente. Primeira carta aqui virou os pássaros. Olha só, comunicação. O que a gente sempre fala para vocês, que a gente não pode aceitar é continuar em dor e sofrimento, né? A gente está aqui para superar. Caixão, olha, finalização. Para a maioria de vocês que escolheram o cristal vermelho, hoje, né, na energia de hoje, vocês escolheram aqui o cristal vermelho, então a gente está aqui perguntando como está a cabeça, o coração dessa pessoa. Nesse momento, essa pessoa está sentindo mesmo assim que vocês finalizaram, que houve uma finalização aqui definitiva entre vocês, tá? E você também talvez esteja sentindo isso também, que agora foi definitivo. A carta da lua. É. O que está acontecendo aqui no oculto. Por que que finaliza? Por que finaliza? Porque as almas, elas têm um contrato. Olha só a foice no fundo do deck. Corte, né? Corte, a limpeza, né? As almas, elas têm um contrato. Então, elas se encontram, as almas se encontram, vivem a experiência que elas precisam viver, né? Por um determinado tempo. Para cada um aqui foi um tempo. E depois que finaliza, que vocês aprendem as lições que precisam aprender, há uma finalização desse contrato e, às vezes, cada um segue o seu caminho. Ok? Pode acontecer para algumas pessoas abrir um novo contrato para viver uma nova experiência? Sim. Mas se houver aqui uma abertura para vocês se reencontrarem, a dinâmica vai ser completamente diferente da dinâmica do passado. É uma nova dinâmica, um novo contrato, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de estarem juntos. Porque aqui tem conexão mesmo entre vocês e vidas passadas, tá? Vocês têm um vínculo kármico com essa pessoa de vidas passadas, mas é uma pessoa, uma alma amiga aí que veio para te ajudar na finalização de ciclos kármicos, né? Então pode ser que vocês consigam, sim, no futuro se reencontrar, conversar, celebrar, né? 3 de copas ficou aqui, mas não mais nessa dinâmica de dor e sofrimento que vocês viveram. Entendem? Vai mudar. Você vai perceber isso para alguns. Certinho, o grupo 2, que bonito. Achei bonito aqui a energia de vocês, porque fala de uma conexão de alma profunda, onde são parceiros aqui de curas, né? E eu sei que por mais que não tenha sido fácil, mas existe aqui uma energia entre vocês, para além dessa dinâmica tóxica que vocês viveram, existe um sentimento aqui de amizade, de carinho, tá? Existe aqui, sim, para além dessas percepções e dinâmicas do ego, né? Existe aqui uma conexão de sincera, verdadeira, genuína, na conexão da alma, tá? A experiência da matéria é outra coisa, porque a experiência da matéria é vivida através do ego. A conexão, estou falando da conexão de alma, tá bom? Então, a lua fala aqui daquilo que está no oculto. O que está no oculto é a finalização do ciclo aqui entre vocês, que para a maioria talvez ainda estava em dúvida se finalizou, se não finalizou, mas aqui está dizendo que sim, finalizou, né? Ok, a comunicação foi cortada, houve um corte e a finalização do ciclo aqui entre vocês, tá bom? Agradeçam porque a finalização de um ciclo kármico é uma das coisas mais importantes, é um dos momentos mais importantes da nossa vida,
E se prepare para o futuro. Coloque alegria no seu coração, porque com certeza o que a vida tem para trazer para vocês agora é o melhor. Tá bom? Vamos entrar no Dharma, vamos sair do karma e vamos entrar no nosso Dharma, que é tempo de alegria, de celebração, da gente comemorar as libertações. Tá bom, meus amores? Deixem aí nos comentários se a leitura fez sentido para vocês. É muito importante eu saber se a leitura está fazendo sentido. Eu passo muito tempo aqui canalizando a leitura para vocês de cura, né, de libertação de padrões. Eu quero saber se faz sentido aí, se vocês estão gostando, tá bom? Deixar um like, deixar um comentário, hypar o vídeo, tudo isso é importante. Se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações e compartilha com alguém essa mensagem. Gratidão a todos, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Gratidão.